queria agradecer a presença de vocês. E antes da gente iniciar, vamos fazer uma apresentação aqui. O meu nome é Silvia Fernandes Chaves, eu sou advogada, eu venho atuando na área do direito civil e do direito das relações sociais, e aí a gente encontra o direito coletivo do trabalho no meio, por isso que eu estou aqui hoje. Eu gostaria de dizer para vocês, em primeiro lugar, que a minha atividade principal, embora eu seja professora e tenha mestrado, doutorado, professora na FMU, livro publicado, a minha atividade principal ainda é a advocacia, tá? Então, só para vocês entenderem, estão falando com uma advogada, que também dá aula, mas a pessoa é uma advogada mesmo. Exerço, exatamente. Não tenho carteira da ordem na bolsa, eu advogo. Vamos para o que interessa. O condomínio edilício e a relação com o direito do trabalho. Quando a gente fala em condomínio, um instituto regulado pelo Código Civil, é difícil encontrar essa relação com o direito do trabalho, né? E aí a gente teve que meio que desenhar e achar a melhor forma de traçar essa relação entre os institutos do condomínio e o direito do trabalho. E aí a gente põe lá, artigo 1348 do Código Civil, que vocês devem estar cansados, né, de ler, compete ao síndico, e aí, item 4, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. Gente, ali no cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno, a gente sabe que geralmente é na convenção que vem lá a atribuição do síndico, que é cuidar dos funcionários, gerir, né, os funcionários do condomínio. E depois, item 5, inciso 5º, diligenciar a conservação e guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. Quando você fala em zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores, a gente também está falando de relação de trabalho, tá? Por quê? Porque é o síndico que vai zelar por essa prestação de serviços. O que é a prestação de serviços? São os empregados, tá, do condomínio. Então, a gente encontra dentro do próprio Código Civil disposições que nos levam a entender que existe uma relação entre o direito civil, na parte do direito condominial, e o direito do trabalho. E aí a gente vem falar de direito coletivo do trabalho. Por que eu não vou falar de direito individual do trabalho? Porque a gente já está tratando hoje de convenção coletiva. Então, nosso objetivo é ir direto ao ponto, porque eu vi que vocês estão sedentos por informação. Então, vamos direto no direito coletivo. Tá? Então, assim, não vou explicar para vocês o que é hora extra, não vou falar para vocês descanso semanal remunerado. Nós vamos direto no ponto, tá? Exatamente. Nos dizeres de Gustavo Felipe Barbosa Garcia, o direito coletivo do trabalho pode ser conceituado como segmento do direito do trabalho que regula a organização sindical, a negociação coletiva e os instrumentos normativos decorrentes, a representação dos trabalhadores na empresa e a greve, tá? Então, a partir desse conceito, e eu não vou dizer que ele está correto, tá? Eu peguei um autor renomado, livre docente pela USP, mas tem outros entendimentos. Mas vamos partindo desse conceito, né? Ele regula a organização sindical, tá? E aí a gente vai trabalhar para vocês entenderem de que maneira essa organização sindical vai interferir lá na folha de pagamentos de vocês. E isso parte do direito coletivo do trabalho. Tá bom? Constituição Federal, artigo 8º, um artigo que o meu amigo curte. É o mantra. É o mantra dele. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Aí eu vou pôr
Inciso 2, é vedada a criação de mais uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Inciso 3º, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. E o inciso 6º, mais importante para nós, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Quando a gente fala nessa atuação do sindicato, aí a gente precisa definir algumas coisas. Esse sindicato aqui, que é o Sindiconde, ele é o sindicato dos condomínios do estado de São Paulo, certo? Então, ele está atendendo a todo o estado, com exceção do litoral, que é um outro sindicato. Quando a gente fala dos sindifícios, que é o sindicato dos empregados que vocês conhecem, da categoria, a gente está falando do município de São Paulo. Então, quantas convenções o Sindiconde tem? Diversas, tá? Mas qual é a que interessa para vocês? A dos sindifícios, que é a que ele negociou com São Paulo, tá? Então, só para vocês entenderem, porque a área de um município, então a dos sindifícios está atendendo São Paulo, embora o Sindiconde ele tenha uma área de abrangência maior, que seja o estado, mas ele tem uma negociação com São Paulo, que é a Convenção Coletiva de São Paulo, tá? E aí, vamos? É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. O que está acontecendo, gente, nessa área do direito sindical? A gente está vendo uma alteração profunda nas bases do sindicalismo brasileiro, tá? O que a gente percebe desde o governo Temer para cá, quanto até a Dilma ainda não, mas do governo Temer para cá. Eles vêm realizando várias alterações, essas alterações estão impactando diretamente os sindicatos. Muitos dos sindicatos estão aí sem arrecadação, alguns fecharam as portas, outros reduziram a sua estrutura administrativa, né? Tudo para dar conta de manter o trabalho deles, tentando manter o trabalho deles, sem a arrecadação que eles tinham antes, né? Esse sindicato continua trabalhando normalmente, tá? Ele continua tentando, pelo menos, manter a mesma estrutura, né, que ele mantinha antes da reforma trabalhista. Ele vem tentando, pelo contrário, agregar serviços que antes não existiam, tá? Por quê? Porque hoje a situação é a seguinte: essa categoria econômica dos condomínios são os clientes do sindicato, tá? Essa que é a verdade. Por quê? Porque enquanto a gente falava na categoria e numa contribuição que já era facultativa, mas ela tinha aspecto de obrigatória, porque ela era feita de uma forma que acontecia como obrigatória, a arrecadação vinha independente do esforço de todos os sindicatos, não era desse, de todos os sindicatos, tá? E aí, a partir do momento que houve alteração com a reforma trabalhista, todos os sindicatos tiveram que buscar novas formas de arrecadação, tá? E aí nós vamos chegar aonde nos interessa mais para frente um pouquinho. Prevista no artigo 611 da CLT, a Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é o seguinte: convenção coletiva. Um contrato
em que o Sindicato dos Empregados e o Sindicato dos Empregadores firmam geralmente anualmente, mas ela pode ter vigência de até 2 anos, tá? E aí, naquele contrato que eles celebram, eles estabelecem cláusulas que vai se aplicar a toda aquela categoria. Tudo bem? Vamos lá. E aí, o Sindiconde, negociando com os Sindifícios, Sindiconde, Sindicato dos Condomínios de Prédios e Edifícios Comerciais, Industriais e Mistos, intermediários do Estado de São Paulo, representando a categoria econômica, patronal, e os Sindifícios, Sindicato dos Empregados de Edifícios de São Paulo, zeladores, porteiros, capineiros, faxineiros e outros. O que esses dois sindicatos fazem anualmente? Porque a vigência dessa convenção, ela tem sido anual, tá? O que eles fazem anualmente? Anualmente, eles estabelecem uma negociação com cláusulas que vão passar a reger toda a vida desses profissionais que trabalham em condomínio, tá? Então, todo ano, ou se retira alguma coisa, ou se acrescenta alguma coisa. Ah, é sempre tudo que o empregado quer? Que o Sindifícios quer? Não, necessariamente. É uma negociação, tá? Então, ó, eu te ofereço isso, em contrapartida você me dá isso, e aí ocorre a negociação. Inclusive, a gente já tem notícia de que a próxima negociação está acontecendo e a doutora Tatiana até já falou para vocês, tá? Então, todos os anos, como ela é anual, ela vem acontecendo essa negociação. Tudo bem? Vigência. Hoje, a convenção que nós temos em vigor, que é a que nós vamos trabalhar hoje, ela vem de 1/10/2018 a 30/9/2019, tá? Então, a vigência é de 1 ano. O que vai acontecer no dia 1/10/2019? Uma nova convenção coletiva entra em vigor, tá? E é a convenção que está em negociação. Tudo bem? Abrangência, só o município de São Paulo. Tá? É dessa convenção que nós vamos tratar hoje. E aí vamos lá para a primeira vantagem. Questão do piso salarial. O que a gente observa trabalhando para condomínios? Porque eu vou falar, eu também advogo para condomínios. Então, o que a gente observa trabalhando para condomínios? Nós temos um funcionário ganhando muito acima do piso, funcionários mais antigos, tá? E aí, de acordo com a necessidade de cada condomínio, aí vocês administradoras vão avaliar, talvez seja necessário a substituição de alguns empregados para adequar o piso da categoria. Essa já é uma primeira forma de redução de custo. Essa redução não tem mágica, tá, gente? Isso aí, todo ano ela acontece e quem não pensou dessa maneira já poderia estar fazendo, tá? Isso daqui não tem mágica nenhuma. Então, vamos lá. E aí, vamos para o regime especial de direitos normativos. Essa foi a ideia de trazer vocês aqui hoje para a gente tratar do Redino, tá? Para que o Redino veio? Para fazer uma adequação da reforma trabalhista e colaborar com os condomínios ante o crescimento da inadimplência. Quando a gente fala nessa adequação da reforma trabalhista, o Redino veio como uma maneira de arrecadação para o sindicato, tá? E aí você já deixa claro, o sindicato precisa viver, e aí a maneira que ele encontrou é o Redino. E colaborar com o crescimento da inadimplência nos condomínios, reduzindo custos na folha de pagamento, tá? Foi assim que surgiu o Redino. Sindicato dos empregados e dos empregadores negociaram cláusulas para que ambos pudessem manter ativa a sua estrutura, trazendo receita para os sindicatos, né?
e os sindifícios a gente vai chegar na parte que ele arrecada, mas o redino é a parte que o sindiconde arrecada, tá? Só arrecadar, eles já têm claro que não é possível, então eles estão oferecendo benefícios em troca dessa arrecadação também. Para que se tenha direito a esses benefícios, é necessário que se tenha o certificado do redino, tá? É isso que dispõe a nossa convenção. E esse certificado, ele vem através do site do Sindiconde. Ele pode ser requerido trimestralmente ou anualmente, tá? Esse certificado do redino é o que garante a vocês que, se descumprir a legislação trabalhista, fazendo de acordo com o que dispõe o redino, vocês não serão penalizados amanhã numa ação trabalhista, tá? Então é o seguinte, quem tem o certificado pode aplicar aquelas regras especiais. Quem não tem o certificado não pode aplicar as regras especiais. Puxa, então eu paguei a primeira, ainda não tenho o certificado do redino, não emitiu, o sindicato ainda não emitiu para mim o certificado do redino, eu ainda não posso aplicar as regras especiais do redino. Tudo bem? Eu só vou estar ok com a aplicação das regras, eu só vou estar regular com a aplicação das regras do redino a partir do momento em que eu tenho o certificado do redino. A reforma trabalhista, no artigo 611-A, ela trouxe uma questão que é a prevalência do negociado sobre o legislado. Ela também trouxe essa questão da facultatividade da contribuição sindical. O que os sindicatos poderiam fazer se não negociar entre si para poder ter arrecadação? E aí o que vem acontecendo? Inúmeras discussões no judiciário, tá, a respeito da validade dessas negociações que estão sendo estabelecidas entre sindicatos em convenções coletivas. Tudo que não ofender, afrontar o artigo 7º da Constituição Federal em matéria de direito do trabalho pode ser objeto de negociação em acordo ou convenção coletiva. Quando eu li a questão do redino, eu vi que não tinha nenhuma afronta ao artigo 7º da Constituição Federal. Então, vamos lá. O que o legislador fez? Primeira coisa, vamos cortar a receita dos sindicatos, tá? Tem um monte de sindicato aí que é só carimbo, só serve para homologação, não trabalha, não oferece nada para a categoria, só arrecada. E a gente não concorda com esse tipo de sindicato, vamos acabar com esses sindicatos, tá? E aí o legislador, quando ele determinou que a contribuição ela seria facultativa, que não pode mais descontar em folha e tudo mais, ele tirou a arrecadação desses sindicatos, ok? No meio desses sindicatos carimbo, tinha muitos que trabalhavam, tá? Muitos com uma estrutura grande, com um número grande de empregados, que mantinham cursos, que mantinham qualificação profissional, colônias de férias e etc. O que aconteceu com todos? Todos ficaram numa situação muito difícil, sem receita, tá? Então, assim, a gente tem notícia de sindicatos que ocupavam prédios e que agora ocupam uma sala comercial, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Uma queda de 80% na receita. Uma queda, ó, eu não tinha esses dados estatísticos, ele da federação ele tem, 80% na receita. Então, aqueles sindicatos carimbo, que não ofereciam nada, puxa, eles foram prejudicados com a reforma? Mas e aqueles sindicatos que estavam realmente trabalhando? Esses foram.
tá? Esses sindicatos. E eu vou falar para vocês, viu? É a maioria. Os sindicatos que trabalham é a maioria, tá? Não é a minoria os sindicatos que trabalham. A maioria tem uma estrutura física, tem despesa, tem funcionário, né? E ainda que fosse, ele não estava oferecendo cursos, não estava oferecendo colônia de férias, ele não oferecia auxílio funeral, mas ele tinha despesas relativamente altas da estrutura administrativa que ele mantinha. Por quê? Porque depende da abrangência dele, né? E aí, quanto maior a abrangência, evidentemente, maior a estrutura, tá? E mais representatividade a categoria ganha. Mas, enfim, a partir do momento que houve essas negociações, essa questão foi para o judiciário, né? E aí, é possível os sindicatos discutirem entre eles e estabelecerem formas de cobrança que não são a forma estabelecida, diferente do que está estabelecido na lei? O judiciário vem falando que sim. Por quê? Porque a gente tem a questão da prevalência do negociado sobre o legislado. Se o que foi negociado prevalece sobre a lei, por que o que está escrito lá não vale? Tá? Então, o que eles fizeram? Ao mesmo tempo em que eles retiraram força em termos de arrecadação e diminuíram em termos de representatividade, eles falaram assim, ó, para os sindicatos que efetivamente quiserem trabalhar, está tudo aberto para vocês. Você entenda, tá? E aí, o que aconteceu? Hoje, quem que vai se perpetuar no mercado e que vai ter efetiva representatividade? O sindicato que trabalhar. O sindicato que não trabalhar, infelizmente, não tem vez. Está previsto na CLT que o dinheiro da contribuição sindical, ele vai para, por exemplo, colônia de férias. E aí, embora a gente tenha tido a reforma trabalhista no ano passado, a gente sabe que ainda ela não está totalmente adequada, principalmente a essa questão da era da informática que a gente vive, né? Esse sistema de busca de hotéis por aplicativo, que já buscam mais barato, menor preço e tal, isso não está adequado. Mas isso não quer dizer que os sindicatos eles não tenham que se reinventar, tá? É essa situação que hoje a gente percebe. Ou o sindicato ele se reinventa na sua forma de atuação, ou ele não segura. Exatamente. Por isso a negociação do Redino. Vamos continuar, gente? Vamos lá. Benefícios do Redino. O que ele traz? Pagamento proporcional pela jornada trabalhada, piso da função dividido por 220 horas. Pagamento proporcional do vale-refeição, em alguns casos. Eu vou explicar item por item, tá? Eu estou só trazendo um panorama geral. Vale transporte em dinheiro. Adoção da jornada de trabalho 12 por 36, banco de horas e anotação de frequência de forma diferenciada. Tudo bem? Todos vocês sabem que antes do Redino isso não existia no âmbito dessa categoria, né? E aí, pagamento proporcional pela jornada trabalhada. Aí eu trouxe um exemplo aí. O porteiro que ganha o piso da categoria 1.381,55 ofere o salário hora de 6,28. Se ele trabalhar menos de 220 horas mensais, poderá receber o valor proporcionalmente às horas trabalhadas. Aí o piso da categoria, pus porteiro, zelador e faxineiro. Não sei se eu pus todos, não, pus só esses três mesmo. Coloquei 3. O salário hora. Dei um exemplo de 180 horas trabalhadas, tá? Que se deu um exemplo. Tá? Podia ser mais, podia ser menos. Coloquei o valor sem adesão do Redino, 1.381, com adesão do Redino, 1.130. Economia mensal, R$ 250, R$ 263, R$ 240. Quando você faz a adesão do Redino e você obtém o certificado do Redino para poder valer essas regras para o seu condomínio, você precisa
da aceitação do empregado. Você cumpre a convenção coletiva de trabalho dessa categoria. Gente, é muito claro, só para vocês entenderem o mecanismo, tá? Tudo isso só é possível por conta da possibilidade prevista na legislação trabalhista da prevalência do negociado sobre o legislado. Antes da reforma trabalhista, a gente não tinha essa disposição legal e aí não era possível, tá? A partir da reforma trabalhista, é que veio a prevalência do negociado sobre o legislado, é que a gente consegue manusear a convenção coletiva, né, de uma forma diferente e aí trazer benefícios como o redino, tá? Mas, evidentemente, que ele traz as condições, e uma das condições é o condomínio ter aderido ao redino e ter o certificado do redino. O detalhe mais importante, gente, e eu entendo o incômodo que isso causa, né? Se a convenção coletiva, elas tão somente obedecesse à lei, ficava claro. Então, assim, então tem alguns benefícios que a lei já me garante, e aí a convenção coletiva, ela vem naquela ideia, e talvez me traga alguns outros, e aí eu vou aplicar a convenção coletiva naqueles outros que a lei não me traz. Tudo bem? Só que hoje a situação é diferente. A partir do momento que a gente tem a prevalência do negociado sobre o legislado, o que está na convenção coletiva prevalece sobre a lei. Então, puxa, mas a jornada 12/36, por exemplo, ela já está na lei. Por que eu vou obedecer à convenção coletiva? Eu vou obedecer à convenção coletiva da minha categoria porque ela prevalece sobre a lei. Então, ao mesmo tempo em que o governo tirou a arrecadação dos sindicatos, ele deu poder para os sindicatos do outro lado. E o sindicato que souber trabalhar usa esse poder, o que não souber, morreu. Vai reduzir o salário do funcionário? Então vou reduzir o salário do funcionário, porque ele vai trabalhar menos, vou reduzir o salário do funcionário porque ele concordou e vou reduzir o salário do funcionário porque está previsto na convenção coletiva da categoria. E aí eu estou cumprindo uma norma coletiva da categoria profissional dele que prevalece sobre a lei. E eu vou falar o seguinte, aquela ideia, já trago uma outra ideia para vocês, aquela ideia de justiça do trabalho extremamente protetiva para o trabalhador, ela foi desconstruída com a reforma trabalhista. E vou falar mais. O projeto de lei da medida provisória 881, ele retira do direito do trabalho os funcionários que oferem acima de 30 salários mínimos, tá? Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente vê uma alteração na estrutura sindical com essas mudanças, a gente vê também uma alteração do comportamento que se deve esperar da Justiça do Trabalho por conta da legislação que não está mais tão protecionista como ela vinha antigamente. Só que aí, então, a medida provisória, tal como ela foi lançada, eu também fiz essa análise que o seu professor fez. Eu achei que ela trazia muitos pontos positivos. Só que quando você lê o projeto de lei de conversão da medida, é outra coisa, é outro texto. E aí tem alguns juristas, inclusive, tratando como mini reforma trabalhista. Né? Só para vocês entenderem o que a MP da Liberdade Econômica está se tornando. Tá? Ela mexe com muitas estruturas aí do direito do trabalho. Mas né? Tem que mexer. Sim, mas é isso que eu estou falando. Essa visão protecionista tão somente em enxergar o empregado só como vulnerável, ela não está mais tão forte quanto era no judiciário desde a reforma trabalhista, e aí a gente percebe uma tendência
para dar mais equilíbrio nessas relações, né? E não tratar o trabalhador como vulnerável tão somente, tá? Então, é nesse sentido. A partir da reforma, você está permitindo, como a gente sabe que as convenções, o prazo de vigência delas é de até 2 anos, você está permitindo que pelo menos, né, a cada de até 2 anos, haja uma mudança, tá? Quando a reforma trabalhista trouxe a prevalência do negociado sobre o legislado. Essa convenção do Sindicond, ela é anual, né? Então, a cada ano, a gente vai ver mudanças. E essa é uma abertura que o legislador deu para o sindicato. A gente não pode falar assim, mas antes era diferente, eu não vou agir dessa maneira, porque antes acontecia assim, acontecia assado. Não é antes, né? Sim, e o que eu vou dizer para vocês é uma questão que talvez não soe muito bem para mim, que sou advogada, né? Eu deixei muito claro aqui desde o começo, mas assim, tem profissionais atuando hoje, infelizmente, colegas meus, que não estão atualizados com a legislação e estão atuando. E se o profissional não está atualizado com a legislação e está atuando, ele não consegue defender bem, né? E ele não consegue argumentar essa questão da prevalência. Não, esse aqui é o seguinte, gente, o Redino, as regras do Redino é só para quem paga. E aí, quando você paga, você obtém o certificado do Redino e aí você pode aplicar. Se você não pagou, você não vai ter o certificado, você não vai poder aplicar, tá? Então, é assim, essas regras diferenciadas é só para quem escolheu optar por elas. Como o condomínio aderiu ao Redino, e o Redino ele só funciona para o funcionário que concorda, os funcionários que não concordam não vai poder ser aplicado as regras do Redino. E isso permite, sim, uma alteração dentro de um mesmo condomínio de funções, pagar diferente, porque a todos o condomínio deu a oportunidade de aceitar ou não as regras do Redino. A autonomia da vontade, ela vem prevalecida na reforma trabalhista, tá? Isso daí também precisa ficar claro. O funcionário, ele tem vontade, ele tem interesses, e a partir dos interesses dele, da manifestação da vontade dele, é que vai acontecer as regras do contrato de trabalho. Se por acaso o funcionário do condomínio não concordar com a alteração trazida pelo Redino, o condomínio pagou o sindicato para nada? Exatamente. Tá? O que vai acontecer é que numa próxima contratação, num funcionário novo, o condomínio vai poder já estabelecer as condições na hora da contratação. Gente, eu vou falar para vocês. Eu dei uma palestra recentemente da medida provisória 881. E a informação que eu levantei é de que o Brasil tem 16 milhões de desempregados. Aí vocês falam assim, esse salário está muito abaixo, eles não querem trabalhar por esse valor. Não sei, hein? Talvez... Exatamente, talvez seja a questão de analisar no mercado, porque são 16 milhões de desempregados que são os números. A questão da qualificação eu não vou dizer para vocês. Mas aí, e essa MP, ela veio para tentar suprir essa necessidade de emprego, né? Por isso, a MP da liberdade econômica. Então, não tem funcionário que se sujeitaria a aderir ao Redino? Não sei. Aqueles que estão nos postos de trabalho hoje, eles têm ideia, sim, de como é que está o desemprego, né? Não vou falar, eles não assistem TV? Eles não têm familiares desempregados que estão tentando uma vaga? Então, eu penso que isso é uma questão de se conversar. Eu sei que a categoria de condomínio... o funcionário, muitas vezes, ele não percebe a situação financeira do condomínio, ele não consegue. Ao contrário do que
fosse uma empresa, né? Uma empresa, a empresa não está bem, olha, não está vindo cliente, né? Olha, eles tiveram que mudar, né? Não vai ter mais como ter essa estrutura, estão reduzindo custos, né? Olha, estão sem pagar as contas. O condomínio a gente sabe que é um empregador diferente, porque o empregado ele não consegue enxergar isso, né? Se estão em situação difícil ou não. Mas eu acho que vale, né, o síndico colocar algumas questões para os empregados, porque eu também tenho atuação, eu não sou a síndica por conta de falta de tempo, mas sou a subsíndica, e eu tive que fazer essa colocação com os empregados, né, do condomínio, e explicar a cada um deles, né, e eu vou falar para vocês, todos eles aderiram ao Redino. Né, sem nenhum problema. Por quê? Porque todos tinham consciência de como é que está o mercado de trabalho, todos sabiam que o salário deles estava um pouco acima do piso, né? E aí o risco de se perder o emprego, de ficar no desemprego, de sair daí, eu vou sair daqui, mas será que eu vou encontrar um outro trabalho que eu tenha essa mesma remuneração, né? Será que eu não vou começar lá debaixo do piso da categoria? Isso é uma questão de conversar com cada empregado. Pagamento proporcional da jornada trabalhada, previsão legal na resolução 202. Redino fala o seguinte: para os condomínios que optarem pelo Redino, os empregados que trabalharem jornada inferior a 220 horas mensais poderão receber proporcionalmente pela jornada trabalhada, ficando garantido, entretanto, o piso salarial da função exercida, assim considerado pelo valor da hora correspondente ao piso. Tudo bem? É o que a gente veio falando. O que a resolução 202 do TST vem falando? Salário mínimo e piso salarial proporcional à jornada reduzida, empregado, servidor público, havendo contratação para o cumprimento de jornada reduzida inferior à previsão constitucional de 8 horas diárias e 44 semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. Inciso 2. Na administração pública direta, autárquica, fundacional, não é válida a remuneração de empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra a jornada de trabalho reduzida. Qual que é a interpretação que vem sendo dada aqui? Embora a gente já tenha a resolução 202, ela está se aplicando a servidor público, porque veio inscrito isso nela, e o Redino, ele se aplica a profissionais do setor privado. Tá? Então, ainda que houvesse dúvida sobre a aplicação da resolução 202, está resolvido com a questão do Redino. Tá? Então, não tem nenhum impedimento para que isso aconteça, porque isso já tinha resolução do TST. Auxílio alimentação. É a cláusula 21ª da Convenção. Tá? Aos empregados sindicalizados ou contribuintes do sindicato profissional e que não apresentarem carta de oposição à contribuição negocial laboral para a formação da receita orçamentária da entidade, os empregadores concederão a seus empregados mensalmente, até o 5º dia útil, um auxílio alimentação no valor de R$ 278. Aqui eu percebi que alguns de vocês já conhecem essa cláusula, mas para os que não conhecem, o empregado que paga a contribuição sindical para os sindifícios tem direito ao auxílio alimentação. O empregado que não paga não tem direito ao auxílio alimentação, de R$ 278. Tá? Então, cabe ao empregador verificar se ele vem pagando ou não. Então, essa questão também tem que ser observada. Se o funcionário, ele realiza a contribuição ou não, tá? Para poder dar o direito do auxílio alimentação. E aí, gente, lembra que eu falei lá no comecinho que a gente ia falar, o Sindiconde, ele arrecada através do Redino e o Sindifícios é uma outra forma? É essa. Tá? Essa que é a forma que ele utiliza para arrecadar, tá bom? Auxílio alimentação.
Funcionário que paga o sindicato, 278, não paga, não tem direito. Isso eu acabei de falar. Para pagamento proporcional do vale-refeição em alguns casos. Gente, a convenção ela traz essa modalidade também no Redino. Cláusula 22ª. Vale-refeição. Os empregadores se obrigam a conceder aos empregados um vale-refeição no valor de R$ 9,00 por dia de trabalho. Parágrafo único. Os condomínios que optarem pelo Redino pagarão o vale-refeição somente nos dias efetivamente trabalhados pelo empregado. Não pagarão o benefício em caso de afastamento pelo INSS, período de férias, e poderão pagar de forma proporcional em casos de jornada parcial. E quando da contratação e dispensa do empregado não correspondem ao mês integral. E poderão ainda fazer o desconto também de forma proporcional em caso de faltas não justificadas com descontos do DSR. O que precisa ficar claro aqui é essa questão, tá? Tem muitas situações que vocês vão encontrar aqui na convenção coletiva e que elas têm previsão legal na lei. Só que a gente já sabe que prevalece o negociado sobre o legislado. Então, vamos pensar que tem a situação mais esdrúxula aqui nessa convenção coletiva. Mas é ela que vocês seguem. Então tá? Se eu não tiver o Redino, eu não posso pagar nada proporcional. Eu tenho que pagar integral. Sim, porque isso daqui é benefício do Redino. Você vai olhar porque quem não tem o benefício do Redino não tem esse direito. Não, quem adere ao Redino é o condomínio, gente. O funcionário ele tem que pagar a contribuição sindical. Vamos fazer aqui. Tudo isso aqui que eu fiz foi simulação para a gente tentar facilitar aí o entendimento, tá? Então não tem uma regra aqui. Vocês podem ter um exemplo diferente, porque é tudo simulação. Jornada de 6 horas diária, não paga afastamento previdenciário, não paga o VR, não paga VR de férias, pagamento proporcional, 6 dias vezes 72 por dia, dá 40 e 32 por semana, porque ele é proporcional àquela jornada que o funcionário está trabalhando. Isso aqui é permissão do Redino, tá? Contratação e dispensa também pode ser descontado, desconto em caso de falta justificada também pode. Aí eu fiz uma outra simulação na jornada de 8 horas diárias. 6 dias a R$ 9,00. Vocês estão vendo a diferença? De 6 dias, R$ 6,72 na jornada proporcional e 6 dias a R$ 9,00 no preço da jornada de 8 horas, tá? Dá 54 por semana, não paga VR no afastamento, não paga nas férias, pode ser descontado do valor do adiantamento, e em caso de dispensa que não corresponde ao mês integral ou contratação, e desconto em falta injustificada. E aí eu fiz a jornada 12 por 36, porque como ele é pago só nos dias efetivamente trabalhados, são 4 dias de R$ 9,00, dá 36 por semana, não paga o VR, em caso de afastamento, não paga, não paga nas férias, pode também ser descontado do valor do adiantamento, tanto na contratação e dispensa que não ocorrer no mês integral e no caso de faltas injustificadas. Mas eu vou falar sinceramente, eu tenho a concepção de que o Redino ele veio para ficar, não tem outra forma de arrecadação, não vão inventar uma nova, a não ser que houver uma mudança na lei, né? A gente percebe aí alguns juristas tentando fazer uma interpretação do artigo 8º da Constituição Federal, no sentido de que a contribuição, a contribuição sindical ela seria obrigatória e que a CLT ela vem contrariando a Constituição Federal, mas isso nesse primeiro momento você não vislumbra assim uma mudança, ainda que seja para logo, tá? Então a gente percebe do projeto de lei que está convertendo a medida provisória 881 um raciocínio similar ao que vem acontecendo com a reforma trabalhista. Então eu não vejo, pelo menos a curto prazo, o sindicato abrindo mão de arrecadar através do Redino, e aí ele vive do quê? Né? A não ser que a legislação for alterada. Situações que são imprevisíveis
e que a gente não tem como realmente prever, até porque ninguém previa que ia acabar a contribuição sindical com a reforma trabalhista, assim, e que ia ser dessa maneira e que ia desmontar a estrutura sindical do país. Então, eu acho que a gente tem que confiar que o sindicato, tanto o patronal quanto dos empregados, eles vêm trabalhando, né, vão tentar se sustentar de alguma maneira. Através do Redino foi a maneira que eles encontraram, no caso, o patronal, né? Mas todos eles têm interesse em subsistir, em continuar em operação, e aí eles necessitam de alguma forma para manter. Então, eu não acho que isso vá mudar já. Mas, assim, eu pelo menos em relação ao Sindiconde, que eu acompanhei um pouco mais de perto, eu percebo uma mudança de postura, né? Eu percebo uma preocupação em oferecer alguma coisa para a categoria deles, né? Então, eles estão buscando convênio médico, né, doutora Tatiana? Convênio médico, é só para síndico, doutora? No primeiro momento, o médico odontológico. Convênio médico só para síndicos, com preço de contrato coletivo de adesão, né? Convênio odontológico para quem, doutora? Síndicos e moradores de condomínios, né? Então, assim, atinge aí um pessoal maior, então, e também a preço de plano coletivo de adesão, né? E aí a gente tem que pensar quantas vidas esse sindicato negociou para conseguir um preço bem abaixo do mercado. Então, assim, eu percebo uma tentativa por parte desse sindicato de mostrar que eles estão efetivamente trabalhando para os condomínios, né? E tentar se fortalecer e ganhar representatividade, porque hoje a situação dos sindicatos é de queda, eles estão perdendo representatividade, cada vez menos as pessoas querem contribuir, né? Então, e aí eles perdem, né? Perdem força. E eu vou falar, esse sindicato, ele tem que ter essa preocupação, por quê? Porque ele não é São Paulo, ele é o Estado, exceto o litoral, ele é o Estado, então ele tem que dar condições de acesso para todo o Estado de São Paulo. E aí, então, quando ele oferece um serviço, ele fala assim, ó, eu estou oferecendo isso para o Estado de São Paulo. Eu imagino que essa seja uma preocupação, porque se não for, aí ele diminui a base territorial dele. Então, não tem como. Bom, vamos lá, vamos prosseguir, que vocês vão ficar com fome, não tem almoço aqui. Pagamento do Vale Transporte em dinheiro. Gente, a gente sabe que os funcionários, eles dão preferência para o pagamento do Vale Transporte em dinheiro. É uma realidade. E aí tem o Redino que assegura a concessão do Vale Transporte nos termos da legislação vigente, ficando facultado aos condomínios que optarem pelo Redino seu pagamento em dinheiro, incluindo no holerite do empregado. Doutora, a Receita sabe disso? Sabe? Está registrado no Ministério do Trabalho. Todo mundo sabe. A gente não tem como discutir aqui, hoje, o que se considera lícito ou ilícito em termos do que cada um conhece, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, ela não infringe o artigo 7º da Constituição Federal, tem a previsão legal do Vale Transporte em dinheiro, que tem precedente do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 478-410 de 2010, está mencionado o precedente na convenção, não fui eu que coloquei, eu não incluí essa parte. Isso daqui é a cláusula da convenção do jeito que ela está redigida, tá? Fica assegurada a concessão de Vale Transporte nos termos da legislação vigente, ficando facultado aos condomínios que optarem pelo Redino seu pagamento em dinheiro, incluindo no holerite do empregado o valor correspondente à antecipação para as despesas de deslocamento, residência, trabalho e vice-versa, devendo, nestes casos, destacar como Vale Transporte. E aí, no parágrafo 1º, referido benefício não tem natureza salarial quando pago em dinheiro, não se incorporando à remuneração do empregado para quaisquer efeitos, nem constituindo base de incidência de contribuição previdenciária ou do FGTS.
com base no recurso extraordinário 478/410 do Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma convenção coletiva que tem força de lei, que diz que não tem natureza salarial, com base num precedente do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, o mínimo que eu vou dizer para vocês é que é muito discutível essa ideia da contribuição previdenciária, da incidência da contribuição previdenciária sobre o vale transporte pago em dinheiro, principalmente porque a própria cláusula da convenção coletiva fala que ela não tem natureza salarial. A convenção coletiva do trabalho, ela tem que ser registrada, senão ela não tem validade, tá? Ela está registrada, o Ministério do Trabalho sabe que tem redino, não tem nada de irregular nisso, tá? E o Ministério do Trabalho, o Ministério Público Federal, os delegados do trabalho, eles podem confrontar as disposições dessa convenção coletiva e até o momento não fizeram, tá? Então, assim, a gente tem quase um ano com ela em vigor, tá? Então, questionamentos eu sei que teve, mas ação judicial nenhuma, né? Então, se a gente não tem e a gente percebe que está faltando às pessoas argumentos jurídicos, né, fortes para poder questionar alguma coisa do que está convencionado, e a gente deixou claro que a questão da prevalência do negociado sobre o legislado, que é o que trava essa convenção, que senão eles não conseguiriam efetivamente convencionar dessa maneira, né? Então, eu acho que se falta argumentação jurídica para eles, vai faltar na situação da incidência da contribuição previdenciária também. Então, acho que uma ação civil pública que resolve e deixa todos mais tranquilos. E aí, como o sindicato ele tem um jurídico, eles têm condições de estar resolvendo essa questão, tá bom? Então, o que acontece? Lembra que eu comecei falando que isso aqui é como um contrato, né? E aí tem o representante dos empregadores e dos empregados que eles discutiram e estabeleceram essas cláusulas. Ela não pode beneficiar só um lado e falar assim, não, eu só quero aplicar isso e o outro não quer, e isso eu não quero aplicar. Quando você ofereceu para o empregado a opção pelo redino, e aí a gente tem uma cláusula só nesse sentido na convenção inteira, que você deve oferecer para o empregado a opção pelo redino, ela não ressalva a possibilidade de você oferecer só alguns benefícios do redino. Então, ou você oferece o redino, ou você não oferece o redino. Não tem uma ressalva lá na cláusula de comunicação do empregado da adesão ao redino, da concordância expressa da adesão ao redino, de que o redino ele pode ser aplicado parcialmente. Talvez acho que seja uma alteração boa para a gente pensar na próxima. Para fazer uma parte e outra não. De repente, é um condomínio que não quer aplicar tudo. Fala, não, eu só vejo vantagem nisso, e aí no restante eu não vejo vantagem, não quero aplicar. Sim. Sim, mais conservador. Não tem. E eu vou ser sincera, eu tentei fazer cálculos de quanto efetivamente dava a economia com a adesão no redino. Eu não vou trazer esse cálculo para vocês, porque é muito subjetivo e depende da forma de trabalho de cada condomínio. Então, a gente chegou à conclusão, falei, se eu fizer uma simulação, eu vou fazer uma simulação para um condomínio em especial, que só serve para aquele, porque o outro vai ter uma postura diferente. Então, eu tomei esse cuidado. Eu pensei em fazer, tá? Eu vou falar que eu simulei. Mas eu não trouxe para vocês assim, a conta pronta, porque eu achei que não dá para a gente aplicar aquela conta de um condomínio para todos, porque são situações diferentes, né? E essas alterações, elas vieram para o direito coletivo. Então, assim, ele tem que estar a par dessa questão. E aí eu gostaria que todos vocês, vou repetir, guardassem a questão do 611, que é a prevalência do negociado sobre o legislado. Enquanto a gente tiver esse artigo, tudo que está escrito lá está seguro. Caiu esse artigo, não está mais. Tá? Então, é aí que está
o raciocínio da coisa. Gente, todos os temas, tem polêmica com compensação, sim. Banco de horas, tem polêmica, sim. Mas o que acontece é o seguinte, gente, se a gente partir para esse princípio de que tudo pode ser questionado, realmente, tudo pode ser questionado. Tudo. Porque, na verdade, o que vocês estão buscando é uma segurança de que ninguém vai questionar nada, nunca. Né? O que a gente tem hoje é que está quase 1 ano de vigência e não foi questionado. Mas eu não posso garantir para vocês que amanhã alguém não queira questionar esse assunto. E aí, se for questionado, aí qual que é a situação? Mas eu aderi ao Redino e foi questionado. Né? E que segurança que a gente tem de que uma pessoa, porque estabeleceu uma norma numa convenção coletiva de trabalho, nenhum órgão, nenhuma pessoa, ninguém vai poder questionar algum tema que está ali convencionado. Né? Então, existe sempre a possibilidade, né, de alguém questionar alguma coisa. Né? O judiciário está de portas abertas para quem apresentar os seus questionamentos de qualquer maneira, com a visão que tiver, né? E cabe ao juiz interpretar a norma jurídica. O que eu estou falando para vocês é que a norma jurídica, no 611-A, ele prevê a prevalência do negociado sobre o legislado. Puxa, mas a prevalência não, mas isso daí teve decisão assim, teve uma decisão para o outro lado. Gente, a lei, ela está para ser cumprida. Ponto que foi tratado aqui, a doutora Tatiana, que é do jurídico, está aqui, ela vai levar esses pontos e eu acho que isso só vem a contribuir para a próxima convenção. Né? Agora, assim, por exemplo, questão de vigência, né? Depende dos interesses. Tem coisas que você fala assim, é interessante para nós da categoria dos condomínios, mas não sei se tem o mesmo interesse para a categoria dos empregados. Então, isso é uma questão de discussão ainda. Então, não vou falar para vocês, olha, eu, Silvia, achei interessante a proposta e eu levaria, com certeza. Mas não quer dizer que que eles vão dar seguimento, porque depende dessa convergência de opiniões serem ajustadas. Vantagens do Vale Transporte. Em primeiro lugar, a preferência do empregado, que em geral ele prefere, tá? Economia da prestação de serviços de intermediação do Vale Transporte, dá em torno... E na verdade aqui, em torno de 8,4%, eu peguei um exemplo e calculei quanto que dava em percentual. Evidentemente, haverão empresas que cobram menos, outras mais, tá? Então, eu coloquei aí uma média, que dá num condomínio pequeno, de 2.120 em torno de Vale Transporte, um custo de R$170 de serviço, 177 de serviço. Mas isso aqui é aquilo que eu falei, eu usei o molde de um condomínio e eu não tenho como falar que vai se aplicar para o caso de vocês. Aí só 1 a 1. A natureza salarial, né? Ele está inserido na convenção coletiva de trabalho, né? Então não possui natureza salarial, embora o artigo 458 da CLT fale que ele tem natureza salarial, e aí a gente retira a incidência da contribuição previdenciária. Contratação e dispensa não correspondem ao mês integral, isso daqui já vinha sendo aplicado, mas fez parte da convenção, e o desconto em caso de falta injustificada também já vinha sendo objeto de lei, mas veio para a convenção. Adoção da jornada de trabalho 12/36. Cláusula 46ª. Ih, tem um S a mais ali. Jornada de trabalho 12/36. O condomínio que optar pelo Redino fica permitida a instituição da jornada de 12/36, ou seja, 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, em quaisquer das funções que compreendem a categoria, nos termos do artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Ó, gente, aqui, eu sei que não é assim que escreve, mas é a redação que está na convenção coletiva. Então, os advogados que estiverem aqui, me perdoem, mas eu copiei, tá? Em jornadas diárias, de 8 horas. Tá faltando um A, aquele A é erro meu.
A escala acima não implicará em horas extras excedentes à 8ª hora diária e nem as 44 semanais nos termos da súmula 444 do TST. Vamos lá. O que a CLT já vem falando a respeito da jornada 12 por 36? Mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, ela já vem autorizando, tá? Permite a indenização de intervalo para repouso e alimentação. Tá? Indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Manteve a mesma situação. Portaria em regime de 12 por 36, desconto de vale transporte e vale refeição. Então, como a gente tem o vale transporte e o vale refeição só nos dias efetivamente trabalhados, se você tira um porteiro de jornada de 8 horas, você tira uma pessoa por dia e dá uma economia aí de VT de 8,60, pensando que ele pega um ônibus para ir, um para voltar, aí cada caso também vocês vão fazer a conta, e economia do vale refeição de R$ 9,00, que é o valor do vale-refeição de uma jornada de 8 horas. Aquela indenização ali do intervalo, se ele não fizer uma hora da pausa, a gente paga 50%? Sim, pode ser indenizada a hora. Se for feriado, continuar pagando 50 ou 100? Quer dizer, a bendita FT, né? Então, tem que pagar o 100. Tem que pagar o 100. Isso aí não teve ainda... A medida provisória trouxe essa alteração. Como a gente não sabe como que ela vai vir no projeto de lei, então... Por enquanto paga o 100, mas a gente vai dizer com 100% de certeza a hora que vir a lei aprovada e aí houver a conversão, tá? Mas por enquanto mantém. Realização de banco de horas. Cláusula 45ª do banco de horas. Ao condomínio optante pelo Redino, fica facultada a adoção de banco de horas nos termos do artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O máximo de 25 horas mensais, sendo que a compensação deverá ocorrer no prazo máximo de 6 meses, anotando obrigatoriamente o controle de frequência quando da concessão das horas. Compensação, banco de horas, tudo sob pena de invalidade dessa compensação. Gente, a CLT não dispõe sobre as 25 horas, tá? Só a convenção que dispõe, tá? Na CLT não tem um limite de horas. Parágrafo 2º. Será obrigatória a anuência do empregado com o presente sistema, mediante comprovante de entrega, com antecedência de 30 dias da implantação, sob pena de invalidade do sistema. Gente, anuência do empregado com o sistema, mediante comprovante de entrega, com antecedência de 30 dias da implantação, sob pena de invalidade do sistema. O que é isso daqui? O funcionário tem que concordar com o banco de horas, com antecedência de 30 dias da implantação. Então, olha, a partir do mês que vem, a gente vai implantar o banco de horas, assina aqui, tá? É isso daí que... É igual férias, né? Exatamente. Não. Exatamente. Estão excluídas do banco de horas as horas de ausência de intervalo de alimentação e as horas noturnas reduzidas, tá? Então, aquela hora que você indenizou da alimentação, você não pode jogar ela no banco de horas, tudo bem? Não pode. Não. Você entendeu? O banco de horas, ele fica limitado a 25 horas mês. Passou disso, é hora extra. Então, vamos lá. Artigo 59... A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. A remuneração de 50%. Aí vamos lá no parágrafo 6º. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês. Qual que é a diferença daqui para a convenção coletiva? A convenção coletiva te dá 6 meses para realizar a compensação e aqui a CLT fala que ela tem que ser dentro do mesmo mês, tá? Então, tem aquela questão da limitação de horas, que é 25 horas mês,
mas a compensação ela pode acontecer em até 6 meses. E a CLT fala que a compensação tem que ser dentro do mesmo mês, tá? Isso daqui é um ponto importante para vocês, tudo bem? Vantagens de banco de horas, então a compensação em até 6 meses, a eliminação de horas extras, né? No caso de ficar até 25 horas, redução do custo da folha de pagamento, que aí você retira os 50% do adicional de hora extra, ela se torna a hora normal. E a ciência inequívoca do empregado, que tem que dar com 30 dias de antecedência, tá? Então, não tem discussão, porque o empregado assinou, concordou, tem banco de horas e respeita a convenção coletiva de trabalho dentro das 25 horas. É só não esquecer o detalhe das 25 horas mês, tá? Porque eu sei que muitos zeladores acabam fazendo mais tempo, né? Então, isso daí é uma informação importante, que tem que ficar até as 25 horas mês. Passou das 25 horas, hora extra. Adotação de frequência de forma diferenciada, é outra previsão do Redino. Cláusula 48ª, anotações de frequência. Para os condomínios que optarem pelo Redino, é obrigatoriedade do uso do controle de frequência do empregado pelo condomínio. Esse obrigatoriedade está meio estranho, mas é a redação original, tá? Quando possuir 10 empregados ou mais, para os não optantes, é obrigatório, independente da quantidade de empregados. Aí vocês vão falar, ai, Silvia, isso já acontecia, né? Então, mas isso daqui é uma observação importante para vocês. Por quê? Os condomínios que têm menos de 10 empregados, que a gente pode falar que os condomínios residenciais com uma torre só é menos de 10 empregados, esses condomínios, eles em tese não teriam que fazer controle de frequência, certo? Só que de acordo com a convenção coletiva, eles têm que ter controle de frequência. Tá? Então, puxa, isso aqui é bom, é ruim, tá? Então, só para vocês, vai ter condomínio que vai se beneficiar e outros não. Então, assim, a partir de 10, tem que fazer a anotação de frequência. E quem não aderiu ao Redino, controle de frequência para qualquer número de empregados. Então, vamos lá, vamos pensar num condomínio com menos de 10, que não fez o controle de frequência, porque falou, eu tenho menos de 10, né? E aí vem um empregado mal intencionado no seu trabalho, de posse da convenção coletiva, e aí fala assim, olha, eu trabalhei tantas horas, lá não tinha controle de frequência, o condomínio vai ser condenado, porque aqui a situação era obrigatória. Tudo bem? Sim, a questão do controle de frequência por meios eletrônicos, isso não tem nenhum problema. Controle de frequência, condomínio com menos de 10, fica dispensado do controle de frequência. Custo de adesão ao Redino. Contribuição assistencial devida ao... Isso aqui, essas datas, elas vêm na convenção, tá, gente? 10/11 de 18, 10/1 de 19, 10/3 de 19, 10/5 de 19, 10/7 de 19, 10/9 de 19. E aí, aquela classificação, né, que a senhora tinha falado, né, que é essa classificação que tem na convenção, tá? Então, que fosse alterado. Então, é essa daí que a gente tem. De 1 a 20 unidades, R$ 150, acima de 20 unidades, 185, condomínios industriais, 170. É isso aí que a gente tem para a convenção coletiva, hoje, a classificação, e o valor é o valor de cada parcela, tá? Esse valor... Você fala unidades, não é funcionário, né? Não, não. Condomínio. É, unidades, exatamente, do condomínio, exatamente. Então, assim, esse de 1 a 20, acho que aqui em São Paulo se aplica muito pouco, né? Porque os condomínios muito pequenos. Mas aqueles de 1 por andar, talvez, né? Mais nesse sentido. E acima de 20 a maioria, né? Vamos lá. Para a gente terminar, que eu já recebi um bilhete. Que está na hora do almoço de vocês.